Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar sobre o futuro promissor da DC com as suas próximas 5 produções. Dessas 5 produções, 3 já estão bem encaminhadas, na verdade, 4 já estão bem encaminhadas, quase que as 5 já estão bem encaminhadas mesmo. Superman, Creature Commandos, Pacificador, Supergirl e Lanternas. Vamos falar sobre essas 5 primeiras produções das 10 que o James Gunn anunciou, aliás, são 11 contando com o Pacificador. Vamos falar sobre tudo isso e esse futuro promissor da DC é a cautela dela em não se desesperar em divulgação de filmes, de trailers e San Diego Comic Con, que é o grande evento nerd para a DC não ir lá e se precipitar. A DC foi, o DC Studios esteve lá, saiu o logo oficial do DC Studios, enfim, vamos falar sobre tudo isso aqui. Lembrando, todos os dias aqui nesse canal tem 2 vídeos de manhã às 6 horas e um entre as 7 e as 8 da noite. A gente só fala sobre a DC por aqui de segunda a segunda, beleza? Siga nas redes sociais aí, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok. Eu posto conteúdo lá, diferente dos conteúdos que eu posto aqui, vídeos curtos, beleza? É o seguinte, na San Diego Comic Con desse ano, a DC teve uma participação muito discreta, obviamente. Por quê? A DC precisa criar suas produções, entregar qualidade e depois ela pensa se ela pode ir numa San Diego Comic Con e lançar um trailerzaço lá, sei lá, de The Brave and the Bold, por exemplo. Que eu acho que é promissor, tá ligado? Acho que é possível acontecer. Você vai lançar o Superman, você vai lançar o Creature Commands, o Pacificador, o Lanternas, Supergirl. E aí você pode, depois disso, ir lá na San Diego Comic Con e lançar um trailer. A DC tem que trabalhar no stealth. A DC tem que trabalhar na boa, ela não pode, tipo, querer correr. E o DC Studios, James Gunn mandou um vídeo pra revelar o logo, e aí você tem esse logo clássico que todo mundo gostou, pelo menos a maioria gostou, não é mesmo? Então, o DC Studios, não cabe a ele ir na San Diego Comic Con e falar assim, olha, agora a gente vai revelar aí os próximos 20 anos da DC. Vocês lembram o que aconteceram com o DCU, né? O próprio David Goyer, eu fiz naquele vídeozão lá, eu falei, ele deu uma entrevista depois pra Variety falando assim, a Warner queria crescer com a franquia, só que sem construir nada. Tipo assim, eles só queriam prometer, um dia a gente faz, tá ligado? Tinha, tipo, 10 filmes anunciados pros próximos 20 anos. E era uma parada, assim, bizarra, tá ligado? Na verdade, era 20 produções pra 10 anos, um negócio assim. Era um negócio bizarro. Bizonho que de várias daquelas produções não aconteceram. Então, tipo, o que acontece agora? Agora a DC trabalhando para iniciar o seu novo universo, para começar tudo do zero. Quando eu digo do zero, é literalmente do zero. Você está trazendo novos atores, está trazendo novos personagens, está trazendo uma narrativa do começo, do meio e do fim. Então, o Superman ele vai inaugurar para ver se a gente vai ver se vai ter um hype ou não. Eu acredito que o DCU não vai ser hypado no começo. Eu acho que ele pode entregar qualidade, eu acho que ele pode chamar a atenção, porque os heróis da DC são muito famosos, mas ele não vai entregar um hype. O hype você constrói com os anos, não é de um dia pro outro, não é de um filme pro outro, é com os anos. Se você construir as paradas, tudo vai dar certo, se você fizer direito. Então, por exemplo, a gente tem agora Creature Commands em dezembro, é a primeira produção do DCU, e aí a gente vai ter a introdução aí de vários personagens legais, que provavelmente vão voltar em live action, sobretudo a Cersei, e aí a gente vai ter o Superman, que é a primeira grande prova da DC aí, se ela vai passar no teste ou não. Superman e Pacificador, provavelmente Pacificador é 2025 também. Se o Pacificador for pra 2026, é até bom, tá ligado? Mas eu acho que ele é de 2025 mesmo. Tanto que logo logo ele deva terminar as gravações, não vai demorar tanto pra gravar o Pacificador, mesmo sendo uma série. É uma série que não é de grande escala, é uma série um pouco menor em termos de orçamento. Quando você for ver essas produções, qual que são as próximas? Já estão sendo encaminhadas, aí vai começar a escolher elenco, vai começar a sair na mídia aí várias notícias. Supergirl, Woman of Tomorrow e Lanternas. Essas outras duas produções, elas vão finalizar o primeiro passo do DC Studios, o primeiro passo do DCU. Qual que é o primeiro passo? Aqui eu tô falando sobre o primeiro passo. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o segundo passo, certo? O primeiro passo é você criar um bom Superman, expandir a lore dele com a Supergirl, trazer o Lanterna Verde, que é muito urgente, então você vai trazer os dois, 3 na verdade, né? O Hal John e o Guy Gardner no filme do Superman. Depois, você vai trazer aí a série do Pacificador para continuar, quem sabe, entregando qualidade. Creature Commands é só uma animação
que é a mídia que a DC mais brilha fora dos quadrinhos. Então é meio que uma obrigação eles fazerem séries animadas também. Todas as produções, o James Gunn fala que são produções que funcionam sozinhas. Elas não dependem umas das outras, mesmo tudo sendo conectado. Eu tô muito curioso pra ver esse argumento na prática, porque na teoria é muito fácil falar isso. Agora na prática, qual que seria isso? É tipo, você assiste o Superman e você não precisa assistir o Superman pra entender o The Brave and the Bold, sabe? Eu acho que essa é a ideia. Tipo, a história tem começo, meio e fim. Por mais tudo que se conecte, que o Lex Luthor fez uma coisa no Superman, aí depois ele fez uma coisa lá no Authority, aí você entende, você fala, pô, esse cara, esse é o plano dele. Acho que isso faz sentido. Agora, quando você vê o James Gunn indo pra San Diego Comic Con, ele fez um discurso lá no vídeo, falando que eles vão trabalhar duro pra honrar e respeitar Batman, Superman, Mulher Maravilha e os outros heróis da DC. Ele fala literalmente nessas palavras, se eu não estiver enganado. Então, tipo, eles sabem da oportunidade que eles têm de trabalhar com uma franquia incrível. A DC é uma franquia lendária, é a casa, a editora das lendas, não é mesmo? Os heróis da DC, eles são gigantescos, eles são os maiores super-heróis. E eu acho que a DC, ela tem que começar com calma, do jeito que ela tá fazendo, pra quando você começar a engrenar, vai ser difícil de segurar. Por quê? Veja bem, você tá fazendo o Superman, certo? O Superman é o primeiro cachorro grande, ele e os Lanternas. Os Lanternas vão vir numa série, porque a série dos Lanternas precisa acontecer junto da série das Amazonas, que são duas séries grandes da DC. Essas duas séries, elas vão dar um hype para séries da DC, vão dar uma grife para séries da DC, porque precisa, não adianta você fazer milhares de séries que daqui a 3 anos você nem vai lembrar delas mais, você fala, tá, legal, tipo, eles vão aparecer depois num crossover só porque você jogou um monte de série lá para jogar eles num crossover. Uma coisa é fazer uma animação, você fazer uma animação do Besouro Azul, que vai acontecer, uma série animada. O Besouro Azul é um personagem legal, você pode trazer ali um gladiador nessa série, outros personagens nessa série, mas quando você faz uma série live action, que custa mais dinheiro, que exige mais orçamento, enfim, o que acontece? Você está introduzindo outros personagens na sua narrativa. Você tem que ter uma experiência única das séries. As séries não podem ser séries descartáveis. Então quando eu vejo a Viola Davis interpretando a protagonista da série numa série do DCU, eu fico tranquilo. Quando eu sei que vai ter uma série dos Lanternas e das Amazonas, eu também fico tranquilo. Eu confesso que a única série da DC que eu acho que eu não tenho tanto hype ainda, mas eu devo ter, é do Gladiador Dourado. Então, quando a gente pega esses personagens pra pensar assim, tipo, nessas séries principalmente, porque nos filmes todos vão pro cinema, certo? Essas séries, elas precisam fazer sucesso e elas precisam funcionar sozinhas. Eu tenho certeza que a série dos Lanternas e das Amazonas vão funcionar isoladamente também, porque você vai ter uma série na Ilha Paraíso e uma série aqui nos Estados Unidos, na Terra, mostrando um assassinato que eles vão investigar. O ponto pra mim agora é o seguinte: a série dos Lanternas e a série das Amazonas, elas são as séries que elas precisam trazer qualidade urgente. Tipo assim, ó, o Pacificador é bom, vai trazer qualidade, as pessoas vão assistir o Pacificador, não tenham dúvidas, porque a primeira temporada já é um sucesso. Quando vier as Amazonas e os Lanternas, as pessoas precisam ver que, tipo assim, opa, a DC elevou o nível. Quando eu digo elevar o nível, é elevar o nível de produção, orçamento, escala, tudo isso, porque você vai fazer vários tipos de série. Essas séries, elas precisam ter a relevância dos filmes. É difícil falar isso, ter a relevância dos filmes. O Superman tá finalizando as gravações, a engenheira finalizou as gravações dela já, o Nicholas Hoult como Lex Luthor, e logo logo vai ficar só na pós-produção, montagem, sessões testes. O filme do Superman vai lançar dia 11 de julho de 2025, no mesmo mês de um filme do MCU. Vocês falaram que o filme do MCU não tem hype e tal, mas vocês têm que entender uma coisa sobre o filme do MCU. Tudo que eles fazem agora é para marketing, para eles venderem o próximo e o próximo. Eles sempre fizeram isso, eles vão continuar fazendo isso para ver se isso dura mais uns 10, 20 anos, tá ligado? Então, um filme do MCU no mesmo mês do filme do Superman é uma parada arriscada. Eu diria que é uma coisa ousada de ambas as editoras. Porque nesse cenário, se um filme for pior do que o outro, tipo, se o Superman for pior, ele vai fazer muito menos dinheiro. Tá ligado? Quando eu digo pior, é tipo assim, não ser um filme tão legal. Ser um filme mais ou menos. Ah, a DC começou mais ou menos, tal. Ou se o filme do MCU fazer qualquer coisa,
também as pessoas vão olhar pro Superman e falar, oh, pera aí, a DC mandou um filme melhor esse mês, tá ligado? Mesmo a DC tendo que se provar, 10 anos de fracasso nas costas. Essa é a vantagem de você ter grandes marcas igual a DC. Quando você tem essas marcas, quando você faz direito, não importa se você cagou no passado ou as pessoas não estão esperando tanto de você. Faz direito que vai fazer sucesso. O The Batman é a prova. Eles cagaram muito com o Batman do Ben Affleck, que foi um fracasso. Trouxeram o Pattinson, fazer uma parada isolada ali e fez o sucesso que ele fez, né? Inclusive, no mesmo mês, o MCU tinha um filme a ser lançado. Eles viram o hype de The Batman, eles adiaram o lançamento por mais pra frente, nem lembro direito. O ponto pra mim agora é o seguinte, cautela e qualidade, certo? Tendo essas duas coisas, a DC vai brilhar muito no futuro. Então as próximas produções, agora que a gente vai ver, é Supergirl e Lanterna. O Pacificador tá sendo gravado, o Superman tá finalizando as gravações, o Creature Commandos deve estar pronto, vai pra lançar em dezembro, já deve estar praticamente pronto. Então, vamos ter já 5 produções prontas logo logo. De 10 que o James Gunn anunciou, eu sempre falo que é 11 porque tem as 10 que ele anunciou, e mais o Pacificador que ele agregou. Isso significa o quê? Temos organização. Porque se fosse a Warner anunciando isso em um vídeo, 10 produções, dessas 10 que eles fossem anunciar, 2 iam acontecer. A gente sabe disso. Aqui não. A metade vai acontecer. Então a gente tá vivendo uma coisa nova agora, que eu acho que agora a gente tem uma oportunidade única. Essa é a grande oportunidade da DC virar um fenômeno em termos de franquia cinematográfica, em termos de séries, também live action, séries animadas, a DC domina, desde a década de 40, ela domina, ela larga, tipo, é um negócio descomunal que a DC faz em séries animadas. Eu vi alguns de vocês falando que o Superman não vai fazer mais dinheiro que o filme do MCU, eu também acredito nisso, só que a DC não precisa se preocupar com isso, ela precisa se preocupar com fazer a bilheteria necessária e fazer um bom filme. Tipo, tem espaço pra isso, né? E outra, as pessoas não vão pro cinema assistir só um filme, certo? É lógico, quando você tem um evento, um filme ali vai chamar mais atenção que o outro. Eu não acho que é prejudicial os dois filmes estarem no mesmo mês, a não ser que um deles seja ruim. Então aí pode ser prejudicial. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você pensa de tudo isso se você está empolgado? Eu estou bem mais otimista do que eu estava há um tempo atrás, alguns 700 vídeos atrás. Deixa aí nos comentários sua opinião. Tamo junto, até a próxima.